não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ele está escrito nele quem? Na lei de Moisés. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então está dizendo que foi Moisés, não está dizendo? Mais um lá mais adiante, vai. Neemias capítulo 8, versículo 1. Ixi, esse aí não estudei. Não tem Neemias? Neemias capítulo 8, versículo 1. Ou será que foi você que ficou muito tempo sem ler, ele ficou triste e foi embora? Neemias 1, 8, 1. 8:1. Porque tem esse perigo, fica muito tempo sem ler o livro, o escritor que está triste, leva o livro embora, vai embora. Neemias 8:1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxeste o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Livro da lei de quem? Moisés. Lê todo esse capítulo 8, aí isso aí é uma coisa linda. Ele vai ler diante do povo, que o povo, esse povo tinha nascido no cativeiro, eles não entendiam o hebraico. Então ele vai ler em hebraico e alguém em aramaico vai, 13 homens em aramaico vai relendo para o povo, e o povo chora diante da leitura da Bíblia. O povo chora diante da leitura da Bíblia. Eu tive um AVC em 2019. Saí sem sequela nenhuma. Esse problema que eu tenho que uso bengala não é do AVC, tá? Isso aí é, agora já de 2021, é uma artrose, não tem nada a ver com AVC. O AVC eu saí inteirinho do AVC. Tive AVC num dia, passou um dia, no terceiro dia mais ou menos, eu já estava lendo a Bíblia. E aí eu lia a Bíblia e chorava de alegria de saber que o Papai do Céu me preservou para que eu pudesse ler a palavra dele. Coisa tremenda. Então, o Antigo Testamento diz que foi Moisés. É o melhor jeito de se combater a teoria que diz que não foi Moisés. O próprio Pentateuco vai dizer que foi Moisés. Vamos lá? Êxodo 24, versículo 4. Foi Moisés. Êxodo 24, versículo 4. Vou deixar assim. Enquanto vocês procuram, deixa eu pedir uma coisa aqui. Segura aí um pouquinho. Carol, por gentileza, querida, inclua na chamada os irmãos que chegaram atrasados. Se esforçaram, chegaram atrasados, mas estão presentes, por favor. Tá? Porque senão chega atrasado, a gente esquece de pôr presença. Então vamos lá, Êxodo 24, versículo 4. Êxodo 24, verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Repete, por favor. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Todas as palavras do Senhor. Ou seja, todo o Pentateuco. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E aí tem mais passagens que confirmam isso. Nós estamos lendo só uma por conta do tempo. Nós estamos lendo. Nós vimos que o Antigo Testamento em vários lugares confirma que foi Moisés, e vimos agora que o próprio Pentateuco que confirma que foi Moisés. Mas e o Novo Testamento? Será que ele fala que foi Moisés? Marcos capítulo 12, versículo 26. Doze, 26.
Marcos 12, 26. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. No livro de quem? De Moisés. Moisés. E Jesus, será que alguma vez ele falou que foi Moisés? Tá. João capítulo 5, versículo 46. Então é desse jeito que se combate a teoria Jefferson. Está mostrando na Jefferson. João 5, 46. O cara monta uma teoria que na própria Bíblia ele quis aparecer. Faz o seguinte, irmão Leandro, eu acho legal isso. A curiosidade do irmão Leandro, por que ele montou uma teoria dessa? Então, tem coisa que não dá tempo para a gente estudar tudo na sala de aula. Então dá uma olhadinha sobre a teoria Jefferson. Tá? Vocês vão descobrir coisas muito, muito piores do que essas que está dando tempo de eu falar. Tá bom? Vamos ver se Jesus falou que foi Moisés, João 5, 46. João 5, 46. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. De mim escreveu ele. Ou seja, o que Moisés escreveu se cumpriu. Então, assim, conforme vocês viram aí nesses versículos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, diz que foi Moisés que escreveu. Tá bom? Mas, se foi Moisés que escreveu, como é que fica a parte que ele não tinha nascido ainda? Então, quais fontes Moisés usou para escrever o livro do Pentateuco? Porque o Pentateuco era um livro só. Depois, por conta do volume, que ele foi dividido em 5. Tanto é que há uma unidade nele. Há diversidade, mas é também unidade. Então vamos lá. Quais fontes Moisés usou? Uma vez que o relato de Gênesis, no seu todo, é de data anterior a Moisés, todo o livro de Gênesis fala de coisas que aconteceram antes de Moisés nascer. Porque o nascimento de Moisés não está no livro de Êxodo só. Então todo o livro de Gênesis é até uma parte do Êxodo, é de antes dele nascer. Mas vamos ficar com Gênesis. Todo Gênesis é de data anterior a Moisés. O papel de Moisés, então, foi reunir sob a inspiração do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele inspirou Moisés. Agora é o seguinte, parem de escrever, por favor, olhem para cá, porque eu preciso que vocês prestem um pouco mais de atenção nisso, aí depois vocês continuam. Porque eu vou mudar um pouco o assunto. Existe uma matéria, uma área da filosofia chamada lógica. A lógica é a ciência que examina, que estuda os processos do raciocínio humano. Então, segundo a lógica, o nosso raciocínio se dá em 2 etapas: na apreensão e no juízo. A apreensão é quando eu aprendo, eu apreendo, eu tomo posse. Por exemplo, eu olho para o irmão Luiz e digo: vejo um homem. Essa é a parte do raciocínio que é a apreensão. Aprendi que eu estou vendo um homem. Ponto. O juízo, eu vou analisar, quer dizer, um homem novo ou velho, um homem baixo ou alto, um homem branco ou negro. Já é a segunda parte do meu raciocínio. Deu para entender isso direitinho? Sim ou não, senhoras e senhores? Pois é, assim acontece com o escritor da Bíblia. O
O Espírito Santo pode inspirá-lo na apreensão ou no juízo. Quando Deus fala para o profeta, o que vês, escreves em um livro. Ponto, viu e escreve. Já era, viu e escreve. Quando Lucas fala assim, olha, eu estive na Palestina, ele não diz com essas palavras, eu estou parafraseando. Eu estive lá na Palestina e ouvi as testemunhas oculares dos fatos e escrevi. O Espírito Santo aí trabalhou no juízo, não na apreensão, porque não foi ouvindo e escrevendo. Ele ouviu, quando foi para ele escrever, o Espírito Santo disse, olha, escreve só tal coisa, vai só até aí. É a apreensão e o juízo. Então, quando Moisés escreve partes das escrituras que aconteceram antes dele, seja na apreensão, seja que Deus mostrou uma visão para ele, ele escreveu, ou seja que ele consultou a tradição oral, coisas faladas de uma pessoa para outra, e até a tradição escrita, que existe um burburinho, um boato de que não havia escrita na época de Moisés, depois vocês vão aprender que havia escrita assim. Mas dizem que ainda não havia escrita, aquela coisa toda. Que não havia o alfabeto. Mas quando você estuda arqueologia, você descobre que havia assim. Então, seja porque Adão contou para os filhos dele, os filhos deles contaram para os filhos contaram para os filhos, e chegou até em Moisés, e aí o Espírito Santo o inspirou para escrever no juízo, analisa e escreve só o que eu estou te mandando. Ou seja, que Moisés teve uma visão e Deus disse, olha, o que você está vendo aí, escreve. Dos dois jeitos é a inspiração do Espírito Santo. Tá bom? Se eu crer na Bíblia de outra maneira que não seja essa, eu vou ter problemas como o nosso amigo que criou a teoria Jept, como os nossos amigos teólogos liberais, como os neo-ortodoxos. Agora, se eu usar este processo, que também é um meio histórico, gramatical de interpretar as coisas, eu vou ter bem menos problemas, vou me chocar bem menos com o que eu vou encontrar nos textos das Escrituras Sagradas. Eu acredito que a Bíblia a inspiração é verbal e plenária. Deus inspirou todas as palavras, verbal e plenária, ou eu vou ter problemas. A inspiração da Bíblia verbal e plenária é uma coisa tão tremenda que o tempo está me atentando, mas eu vou fazer só um comentário, não vou procurar versículo, os irmãos depois procuram versículo, eu não vou procurar os versículos por uma questão de tempo. Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador. Tudo bem? Vos enviarei outro Consolador. No português, nosso amado português, outro é outro mesmo, e acabou. Eu vos enviarei outro Consolador. Mas a inspiração verbal e plenária é algo tão exato que no grego, a língua que o Novo Testamento foi escrito, nós temos duas palavras para outro. Depois vai aparecer o H, mas quando ela vem direto do grego, ela vem sem o H, tá? Se você for ler em algum livro, você vai encontrar sem o H. Héteros e alus. Tem duas palavras para outros. Héteros é outro de uma espécie diferente. E alus é outro da mesma espécie. Paulo podia ter colocado, podia ter colocado héteros, outro de espécie diferente. Mas ele estava sob a inspiração do Espírito Santo. E mesmo ele estando escrevendo em outra língua, porque ele não era grego, o Espírito Santo falou para ele, não coloca héteros não, coloca alus, outro da mesma espécie.
eu vos enviarei outro Consolador, da mesma espécie que eu, da mesma natureza que eu. Qual é a natureza de Cristo? Natureza divina. Portanto, o Espírito Santo é tão divino quanto Cristo. O Espírito Santo é tão Deus quanto Cristo. Tá? Isso é inspiração verbal e plenária. Só um exemplo por conta do tempo. Se eu não crer assim, eu vou ter problemas. Posso até não crer, tenho liberdade de interpretação, mas eu tenho problemas durante a minha tentativa de entender as Escrituras. Pois bem, então, uma vez que o relato de Moisés no seu todo é de data anterior a Gênesis, o papel deste, ao escrever o Gênesis, foi, em grande parte, reunir, como Lucas também reuniu. Lucas não diz que reuniu? Onde é que ele diz que reuniu? É no Evangelho ou é em Atos? Lê Evangelhos, que no segundo escreveu São Lucas, capítulo 1. Ou eu estou ficando velho, ou eu estou precisando ler a Bíblia de novo. Porque eu já não lembro, então tem alguma coisa errada. Lucas 1 e 1. Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, versículo 1. Tendo, pois, muito... Acertei. Vai em frente. Tendo, pois, muito aprendido... Só um minutinho, tem gente que não achou. Estou ouvindo aquele barulho gostoso de folha de Bíblia. É gente que ainda não achou. Então vamos lá. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos entre nós, se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Existiu no tempo de Herodes... Só terminou 2? Não, já foi até o 4 aqui já. Tá. Então tá bom. Vocês perceberam que ele entrevistou pessoas? Sim ou não? Teve uma carinha que olhou para mim com dúvida. Olha para mim, a irmã começou hoje. Deu para entender, minha irmã, direitinho que ele entrevistou pessoas? Os demais todos entenderam que Lucas entrevistou pessoas? Então, quando Lucas entrevistou pessoas, a inspiração do Espírito Santo foi para que ele registrasse em tudo que ele conversou somente aquilo que era para registrar. No caso de Moisés é a mesma coisa. Se um foi divinamente inspirado, o outro também foi. Se um não foi, o outro também não foi. Tudo bem? O fato de consultar fontes históricas, escritas ou orais, não anula a inspiração do Espírito Santo. Então, o papel de Moisés foi escrever foi reunir grande parte do que havia. Deixa eu ler de novo, que fica melhor. Uma vez que o relato de Gênesis, no seu todo, é de data anterior a Moisés, o papel deste, ao escrever o Gênesis, foi, em grande parte, reunir sob a inspiração do Espírito Santo. Não tem perigo, que o Espírito Santo inspirou. Todos os registros escritos e orais disponíveis, desde Adão até a morte de José, como os temos hoje, preservados em Gênesis. Uma possível indicação de Moisés ter utilizado registros históricos ao escrever seus livros, ao escrever Gênesis, é a repetida expressão do livro. Estas são as gerações dele.
Já embora você vai ler nos livros de Gênesis, daqui a pouco aparece, essas são as gerações dele, essas são as gerações dele. Pois é, pode ser repetido, pode ser traduzido por estas são as histórias dele. Vamos ver alguns exemplos? Gênesis capítulo 2, verso 4. Gênesis 2, verso 4. Estas são as gerações, essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Pode ser traduzido por essas são as histórias. Se é a história, quem registrou ou quem contou oralmente para alguém? E aí, repetidas vezes, capítulo 5, verso 1. Depois vocês leiam todos em casa. Capítulo 5, verso 1. Vai. Vamos lá, minha gente, que Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Livro da geração de Adão, mas pode ser traduzido por livro das histórias de Adão. Ou seja, Adão contou, e outro contou, e outro contou. Tá? Porém, a gente tem que ver uma segunda opinião também, igual quando você vai no médico. Um médico fala, sua situação é muito grave, você não vai igual você está olhando, você vai no outro médico, vamos ver se o outro médico falou alguma coisa mais, né? Diferente. Então, porém, no exame do conteúdo dessas histórias, lança dúvidas sobre a exatidão deste conceito. Pode ser que esse negócio de calcular por essa frase não esteja muito legal. O que não vai também querer dizer que não foi Moisés por causa disso. Sabe por quê? Porque quando você lê Gênesis capítulo 36, versículo 10, está dizendo que são as histórias de Jacó. Só que não teve nada de Jacó, ele falou só de Esaú. Então como é que dá para saber que realmente são as histórias de Jacó? Se o versículo fala que foi Jacó, que são de Jacó, mas quando você lê anteriormente, fala muito pouco de Jacó, fala mais de Esaú. Então coloca em dúvida essa teoria de que dá para calcular por essas são as histórias. Coloca em dúvida, não desmente, tá? Então o que acontece? No momento, por enquanto, pode ser que alguém descubra mais alguma coisa, não se pode chegar a nenhuma conclusão definitiva quanto à fonte direta da qual Moisés obteve as informações que registrou. Não dá para bater o martelo, foi assim e acabou. Ele pode ter usado revelação divina direta, Deus revelou para ele direto. Pode ter usado a tradição oral, as pessoas foram contando uma contando para a outra e chegou até ele. Seu pai, Abraão, pode ter contado. Quando ele volta, tal, e aquela coisa toda. Talvez as três. E você, professor João, o que você acha? Eu acho que foi as três. Talvez as três, a revelação direta, a tradição oral e os registros históricos. Eu tenho meus motivos para achar que ele usou as três. E vocês, para terem os motivos de vocês, o que vocês devem fazer? Estudar o assunto. Estudar o assunto. Eu tenho os meus motivos para achar que ele usou as três. Tanto a revelação direta, quanto a tradição oral, quanto os registros escritos. Isso não anula o fato de ele ser o autor. Mas será que o Pentateuco fala alguma coisa sobre Cristo? Isso aqui eu vou ser mais breve, porque eu só tenho 12 minutos, tá bom? Aí em casa vocês analisam detidamente. Muitas pessoas, quando ouvem o nome Jesus Cristo, supõem que Cristo é o sobrenome de Jesus.
assim como Silva, Santos ou Pereira. Eu antigamente, quando eu lia, eu achava que Cristo era o sobrenome de Jesus. Se você acha isso, comece a pensar na possibilidade de você estar enganado, de Cristo não ser o sobrenome de Jesus, tá bom? Porém, a palavra Cristo em português é simplesmente uma transliteração da palavra grega Christos, que foi usada na tradução do Antigo Testamento hebraico, ou seja, na Septuaginta, para traduzir a palavra Messias ou Machias. Então é Cristo o Messias. Não é como eu, João Carlos da Fonseca, José Pereira, não, é Cristo o Messias. Não é o sobrenome, é o título dele. O que Jesus é? Jesus é o Messias. Yahushua HaMashiach. Coisa linda você conversar com um judeu messiânico e ele dizer para você assim: meu irmão, Yahushua HaMashiach. Você ouvir da boca de um judeu, a voz embala e o olho estigava. Você ouvir da boca de um judeu que Jesus é o Messias. Eu, quando andava ali pela Praça da Sé, conhecendo os irmãos que pregavam o Evangelho na rua ali, conhecendo missionários, eu conheci um judeu messiânico. Ele dizia: Yohanan, Yahushua HaMashiach. João, Jesus é o Messias. De arrepiar o cabelo. Assim, quando ouvimos o nome Jesus Cristo, não devemos pensar em Cristo como um sobrenome, mas como um título. Quando dizemos Jesus Cristo, estamos dizendo Jesus Messias, enviado, escolhido, ungido. Saber isso nos ajuda a entender como podemos falar em uma cristologia do Antigo Testamento. Quando eu entendo que Jesus, que Cristo não é sobrenome, Cristo é o Messias, o ungido, o enviado. Quando eu entendo isso, eu entendo porque existe uma cristologia no Antigo Testamento. E porque ele mesmo diz, Lucas 24, quanto, irmã? Lá no fundo. 24, 44. Lucas 24, 44, ele diz que existe uma cristologia. Ele diz: a lei de Moisés, os profetas e os salmos falam de mim. E quando eu entendo, Yahushua HaMashiach, Jesus é o Messias, não como um sobrenome, mas como um título, uma qualificação, eu entendo a possibilidade e a verdade de haver uma cristologia do Antigo Testamento. Apesar de o próprio nome Jesus Cristo não aparecer em carne, não aparece o nome dele antes dos evangelhos no Novo Testamento. Podemos falar de uma cristologia do Antigo Testamento, especialmente do Pentateuco. No Pentateuco é que tem mesmo, porque ele contém numerosas, o Pentateuco contém numerosas promessas, profecias, sombras, tipos que apontam adiante, apontam para frente, para a vida do Messias, para a vida do Cristo. Então, vai dar tempo. Abra uma Bíblia aí em Gênesis. Eu quero um aluno com a Bíblia aberta em Gênesis, outro com a Bíblia aberta em Êxodo, outro com a Bíblia aberta em Levítico, outro com a Bíblia aberta em Números e outro com a Bíblia aberta em Deuteronômio. Tá? Já tem um em Gênesis, já tem um em Êxodo, já tem um em Levítico, já tem um em Números, Deuteronômio. Preciso de um em Deuteronômio. Aqui. Tá bom. Então vamos lá. Quem está em Gênesis, leia capítulo 3, versículo 15.
Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Eu vou falar uma coisa para vocês, tremenda, tá bom? Não é teologia, é experiência prática. A semente da mulher, Jesus Cristo. Não é isso? A semente da mulher é Jesus Cristo. Mas o texto não diz que Deus ia colocar inimizade entre a semente do adversário e a semente da mulher? Sim ou não? Prestem atenção e não tomem por ofensa as possessões demoníacas. Percebam que são muito mais femininas. A fúria de Satanás contra a mulher é uma coisa tremenda. Porque ele sabe que se ele atingir a mulher, ele atinge toda a sociedade. Ele atinge a mulher, ele atinge a mãe. A mulher é mãe. Ele atinge a irmã, a mulher é irmã. Ele atinge a companheira, a mulher é companheira. Ele atinge a professora, a mulher é professora. Ele atinge a enfermeira, a mulher é enfermeira. Então é terrível. Eu digo eu, mas eu presumo que os irmãos também, que preguei o Evangelho nas ruas, entrei um pouco, devia ter entrado muito mais, por becos, por baladas, por vários lugares, sem ofender. Eu vi muito mais possessão demoníaca de mulher do que de homem. Vi muitos homens possuídos pelo demônio também. Mas a fúria de Satanás contra a mulher é uma coisa terrível. Mas a semente da mulher, Jesus Cristo, já pisou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Ela não vai pisar, não, ela já pisou. Agora nós não temos que pisar ainda não. Fuja dessa pregação de pise na cabeça do diabo. Isso não tem base bíblica. Não é para pisar na cabeça do diabo agora. O apóstolo Paulo diz, em breve, não é agora não. O Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a cabeça da serpente. Então não é agora. A cabeça da serpente será esmagada debaixo dos pés da igreja. Quando a igreja vitoriosa no juízo final julgar a Satanás e aos anjos caídos. Ou não sabeis vós que vocês haverão de julgar os anjos? Nós vamos julgar os anjos, não vamos? Então se Satanás é anjo, nós vamos julgar ele também. Ele já está condenado, nós vamos só dar a sentença. Eu vi um dedinho levantado? Pastor João Carlos, esse versículo aqui é especificamente quando ocorre o pecado lá no jardim, certo? Certo. Então, Deus dá a sentença para a mulher, para a serpente, né? Aí fala que colocar a inimizade entre a mulher e tal, que a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, certo? Certo.